Antes que eu me esqueça, a apóstola pediu para avisar que quarta-feira não tem culto. Quarta-feira agora não teremos culto por causa do Natal, as famílias ali participar com suas famílias, a ceia. Então quarta-feira não tem culto. Na realidade só vai ter culto então na sexta, né, apóstolo? Que no caso seria escola bíblica e sala de guerra. Eita, irmão, semana inteira, hein? Hã? Não, penúltima. A última escola bíblica do ano, a última sala de guerra do ano. Você está convidado, amém, irmãos? Escola bíblica às 21h30, sala de guerra às 23 horas. Já pensou, irmão? A última escola bíblica do ano, a última sala de guerra do ano. Meu Deus. Só crente corajoso para estar aqui. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, eu creio que já estão percebendo aí que tem poucas pessoas, porque graças a Deus, nosso povo aqui é um povo abastado, abençoado, povo que tem condições de viajar para lá e para cá. Oh Jesus, me leva uma hora, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa estar levando vocês também, irmão, nessas férias maravilhosas, livrando a vida de vocês, guardando a família de vocês. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém? Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, por estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus, quero agradecer aos apóstolos, a todo o corpo de pastores, a todos os líderes, todos os irmãos aqui da igreja, todos os membros. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Irmãos, a última mensagem que eu estarei pregando na igreja, possa ser que seja hoje, neste ano, eu quero trazer algo bem didático. Eu falei, Deus do céu, Senhor, não deixa a igreja dormir não, Pai. Tenha misericórdia de mim. Eu pedi para Deus, falei, Senhor, mas eu quero trazer algo didático, quero trazer algo bem tranquilo para a igreja. Por quê? Porque estamos, irmão, findando 25 e vamos iniciar 26. E o Senhor me trouxe um estudo na minha mente, que eu já apliquei esse estudo só para a minha descendência. Para a minha descendência eu já apliquei esse estudo. Eles já pegaram ali o bocado de pão ali. Já tem alguns dias até, acho que até meses já que eu apliquei esse estudo. E eu estava visitando um dos meus discípulos na casa deles esses dias, quando a pessoa citou esse estudo e falou que estava colocando em prática. Aí Deus me chamou a atenção. Eu falei, amém, Senhor. Eu quero aplicar para a sua igreja. E é um estudo um pouco interessante. Se vocês colocarem em prática pelo menos 10% aqui, irmãos, 2026 vai ser poderoso na sua vida. Amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em duas passagens bíblicas. A primeira, irmãos, está em 1 Coríntios, no capítulo 14. E a segunda passagem está em Tiago, capítulo 2. Enquanto vocês se localizam, se a mídia for colocar, a versão King James é a mais próxima da que eu vou ler aqui. Enquanto os irmãos se localizam, eu quero ler novamente o texto que Enoque leu, em Êxodo 23, 11. Porque quando ele estava lendo aqui, falando sobre a oferta, ele disse, não oferecerás o sangue do sacrifício com pão fermentado. Deus está dizendo literalmente, não misture as coisas, porque vai se encaixar no texto que vamos ler. Deus lá desde o Velho Testamento está dizendo, não misture as coisas. Não misture. Não oferecerás o sangue do sacrifício com pão fermentado. A gordura da minha festa não será deixada da noite para a manhã seguinte. Então perceba que Deus, trazendo instrução para Moisés, ele já começa a falar para Moisés, Moisés, seja organizado. Não faça de qualquer jeito, Moisés. Aí vamos entrar no texto que eu quero ler com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo de número 33. A versão que eu quero ler
é a nova tradução, linguagem de hoje. A mais próxima é King James dela, se os irmãos não tiverem aí. 33, a parte A está escrita assim. Quero ler com os irmãos, está anotado ali no meu estudo, mas eu quero ler. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Na maioria das versões está escrito porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. A maioria das versões. Mas essa versão especial eu achei muito bom, porque ela traz para nós. Porque quando você lê assim que Deus não é Deus de confusão, você pensa, não, nosso Deus não faz confusão, e amém por isso. Só que essa versão traz para a igreja. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem. Então, reflete para a igreja. Aí Tiago, irmão, lê comigo Tiago capítulo 2, versículo 17. A versão é a Bíblia Almeida, século 21. Vai ser bem didático, irmão. Tenha paciência comigo. Assim também a fé, por si mesma, é morta, se não tiver obras. Então, eu li aqui a passagem que Enoque leu, onde o Senhor está dizendo, não misture as coisas. Eu li em 1 Coríntios dizendo que nós, igreja, temos que viver em ordem, e não em desordem, mas sim em ordem. Por que algumas versões dizem que Deus não é Deus de confusão? Porque Deus não habita na confusão, e muito menos os seus filhos têm que estar na confusão. E a palavra confusão, irmão, é desordem, é aquilo que não é ordenado pelo Senhor, é aquilo que não é ordenado pela lei do homem, é aquilo que não é ordenado aos princípios da MPN. Você como cristão, na sua empresa você tem ordem a seguir. Ninguém chega numa empresa de qualquer jeito, irmão, e vai fazer tudo o que quer. Não, tem uma ordem ali. É um sistema organizacional. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Por que o Senhor quer essa palavra para a sua vida hoje? Porque tem alguns detalhes, irmãos, que precisamos entender antes mesmo de orarmos a Deus, pedindo ao Senhor que as bênçãos de 2026 venham sobre a nossa vida. Porque senão vai ficar uma oração vazia, não respondida. E vai chegar o final de 2026 e você vai dizer, pastor Alisson, do mesmo jeito que acabou 2025, está acabando 2026 na minha vida e nada de receber. Deus é o culpado? Não. A MPN é o culpado? Não. Os irmãos são os culpados? Não. Mesmo que tem uns que são uma bênção, mas não. Aqui não tem, graças a Deus. Apóstolo, eu estou com dó no coração de semana que vem. Só tem um dia de culto. Meu Deus, eu estou pensando até agora, irmão. Eu acho que nunca aconteceu isso desse ano inteiro. Meu Deus do céu. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos fazer uma célula. Irmãos. Fazer um mutirão de células. Aí o Enoque já se prepara, que o Enoque vai levar a mensagem a uma dessas células. Volta para cá, irmão. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem. Tiago, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Deus diz de ordem, que é o povo dele vivendo em ordem. Aí ele está dizendo que aquele que tem fé
mas não se movimenta, essa fé é morta. Escute, muitas das vezes nós estamos esperando Deus agir, quando na realidade é o Senhor que está esperando você organizar a sua fé. Esperamos 2025 inteiro Deus nos abençoar. Senhor, derrama a bênção, libera a bênção. E viemos aqui na quarta profética, recebemos palavras maravilhosas, tanto dos apóstolos, tanto dos pastores, de líderes, de pregadores de fora. Recebe a sua bênção, recebe o seu milagre. E nós estamos dizendo: Senhor, derrama sobre mim as suas bênçãos. Mas na realidade, irmão, é Deus que está dizendo assim: quando você se organizar, eu libero. Porque eu não sou um Deus de confusão. Eu não trabalho na desordem. Se você estiver desorganizado, como é que você quer milagre de Deus? Porque a tendência é essa: nós pedir ao Senhor, pedir ao Senhor, mas a nossa vida muitas vezes está toda desorganizada. Aí imagine comigo, o texto bíblico que Enoque leu aqui em Êxodo, lá no Velho Testamento, o Senhor falando sobre sacrifício ainda, dizendo que precisa ter ordem. E no século 21, você só porque é mais bonito que o outro, diz: Senhor, manda a bênção para mim. E como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como está a sua vida como discípulo, como líder, como pastor, como apóstolo, como cristão? Porque essa palavra começa daqui e vai para aí, irmão. Mas Deus bateu em mim esses dias com essa palavra. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem, porque eu sou um Deus de ordem. Eu sou um Deus organizado. Aí você está esperando o milagre de Deus, mas Deus está esperando você organizar a sua fé. Porque diz: eu tenho fé, mas não tem coragem de ir para uma célula. Eu tenho fé, mas não tem coragem de ir para o evangelismo. Eu tenho fé, mas quando é para liberar o dízimo, a oferta, a primícia, o dinheiro fica no bolso. Como é que você quer milagre de Deus se você não pratica a fé que você diz que tem? Senhor, é uma palavra didática, meu Pai. É didática. Segura aí que eu seguro daqui. Amém, igreja? A vida trava. Não é porque Deus se esqueceu de você. É a desordem que impede as bênçãos de te encontrar. Deus nunca esquece de nós, irmão. A palavra do Senhor vai dizer que no livro de Crônicas, quando o rei está sem sono, ele manda pedir as crônicas para ler o que aconteceu. Eu já falei sobre isso. Da mesma forma é Deus, irmão. Deus nunca esquece dos feitos do seu povo. Então por que é que Deus está se esquecendo de muitas vezes de nós, de liberar bênçãos? É culpa do Senhor ou muitas vezes é nossa culpa e nós não queremos enxergar? Porque ainda somos meninos na fé. E não queremos dizer: Senhor, o erro é meu, a falha é minha, eu estou errando nisso, naquilo, ajeita a minha vida, conserta a minha vida, para que o Senhor mande as bênçãos que está reservada para mim. Não adianta muitas vezes o nosso apóstolo, os pastores, suar aqui a testa, liberando palavras de bênção, se as nossas vidas muitas vezes estão desorganizadas. E eu falei: Senhor, que palavra é essa? Ele falou: repete lá, vai servir novamente para você e para o meu povo. A nossa vida muitas vezes está travada, irmão. Porque uma coisa eu quero falar para vocês, não está no ensino aqui, mas o Senhor me lembrou. Quantas vezes a MPN produziu, correu atrás de ambientes proféticos, para levar a liderança, levar o seu povo, para que chaves proféticas sejam liberadas. A MPN já fez a parte dela no ano de 2025. Os nossos apóstolos já fizeram a parte deles. Mas por que é que muitas vezes nós não evoluímos? Não deslanchamos, não voamos espiritualmente falando, ministerialmente? Por que é que nós olhamos para aqueles homens, aquelas palestras e falamos: meu Deus, que homens e mulheres são esses?
Que nível é esse? Me leva nesse nível. Nós pedimos que o Senhor nos leve a tal nível, mas será que nós temos coragem de falar: Senhor, a minha casa está bagunçada, conserta ela por mim? A minha vida está bagunçada, Senhor. Será que você tem coragem de falar: Senhor, eu não quero subir de nível em 2026, eu quero consertar a minha vida, eu quero consertar a minha casa? Será que eu e você temos coragem de falar isso para o Senhor? A tendência é: Senhor, 2025, 2026 seja poderoso na nossa vida. Essa é a tendência. Que 2026 os milagres sejam. Essa é a tendência. Mas eu quero saber nessa noite quem é o corajoso, quem é a corajosa de dizer: Senhor, se for para ficar do mesmo jeito em 2026, não libera nada, mas transforma o meu caráter. O que tem de gente que não tem caráter, irmão? Misericórdia. A tendência é nós pedir: Senhor, 2026 seja um manancial de bênção. Essa é a tendência. O Natal está chegando, o Ano Novo está chegando, todo mundo fica florado, todo mundo é anjo, mas esquece da bagunça da vida. Senhor, é só um estudo. Se o coração estiver confuso, a sua vida torna bagunçada, e a resposta de Deus fica bloqueada na sua vida. Quantos corações confusos, quantos corações que estão aqui, parece crente, se veste como crente, anda como crente, a equipe de louvor estava louvando, todo mundo é crente, mas quando sai da igreja, meu irmão, não parece mais como crente, não anda igual a crente, não se veste igual a crente. Quantos corações confusos. Mas quando chega no final do ano, o Senhor manda as bênçãos. Aí 2026 vai continuar do mesmo jeito e você não sabe por quê. Ah, pastor Alisson, mas 2025 aconteceu um milagre na minha vida, mas será que foi Deus ou foi a força do teu braço? Porque a minha Bíblia diz que aquele que se levanta cedo e vai trabalhar é abençoado. Mas você percebeu Deus soprar de uma forma que você olha assim e fala: eu não fiz nada, Senhor, e as bênçãos chegaram? Amém por isso? Escute, quando Deus dá as instruções, nós lemos aqui em Êxodo, sempre existe uma ordem a ser seguida. Noé construiu uma arca. De que forma, Senhor? Essa medida, aquela medida, aquele tamanho, dessa forma. Senhor, mas para que essa arca? Não chove. Perceba que Noé está debaixo de uma palavra. Perceba que não chovia, mas o Senhor pediu para Noé construir uma arca de forma organizada, para que depois viesse chuva. Assim, irmãos, somos nós. Faça da sua vida uma arca organizada, porque quando a chuva de Deus vier para a sua vida, a sua arca tem capacidade de flutuar sobre as águas. Quantas arcas, irmãos, querem ser tomadas pelas bênçãos de Deus, mas se Deus mandar um dilúvio de bênção, você se afunda, porque você não resiste. Nós não resistimos, e a primeira coisa que fazemos é o que, pastor? É sair da presença do Senhor, para desfrutar dos prazeres do mundo. Eu vou repetir, muitas das vezes Deus não liberou sobre a sua vida chuva abundante, porque se a tua arca receber tal chuva, ela se afunda nos prazeres do mundo. Deus está dizendo: organize a sua vida espiritual, organize a sua vida financeira, organize a sua vida familiar, organize a sua vida conjugal, para que a tua arca não afunde quando as bênçãos do Senhor chegar na sua vida em 2026. O agir de Deus acontece em ambientes onde há fé organizada, onde há obediência e onde há preparo. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Eu creio na palavra,
Eu vivo na palavra, irmão Alisson, mas eu não saio do banco da onde eu estou. Porque muitas vezes esses primeiros bancos aqui são confortáveis, as cadeiras são menos. Mas eu tenho fé, mas eu não tenho coragem de levantar do banco e dizer: meu líder, eis-me aqui. Pastores, eis-me aqui. Apóstolo, eis-me aqui. Cadê a sua fé para 2026? Escute. Será que a demora não está em nós? Talvez você esteja pedindo um milagre, mas Deus quer ver o mover da sua fé. Pedimos um milagre ao Senhor, mas o Tiago vai dizer: ei, se a tua fé não tiver obras, de nada adianta. Deus está dizendo: eu preciso te ver se movimentar sobre o poder da fé, através da palavra. A palavra nos produz fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quando a palavra produz fé, agora a igreja precisa se movimentar sobre a palavra lançada, sobre a fé produzida. Deus quer liberar algo tremendo sobre esta igreja, mas Ele não quer de qualquer jeito. Ele quer que os outros olhem, Ele quer que o mundo olhe para esta igreja e diga assim: meu Deus, o que é que está acontecendo ali? Que sobrenatural é aquele? Que avalanche de bênçãos são aquela? Mas para o Senhor fazer isso na nossa vida, precisamos organizá-la. Precisamos trabalhar para o Senhor, mediante a fé que foi produzida em nós. Muitas das vezes estamos orando por portas abertas, e ainda não colocamos ordem naquilo que já possuímos. Eu tenho algo simples, e é natural que pedimos algo mais poderoso, Teles. Pode ser carro, casa, emprego, promoção. Só que muitas vezes, irmãos, nós pedimos para Deus, mas não organizamos aquilo que já temos. O que nós temos muitas vezes está bagunçado. E nós oramos a Deus dizendo: Senhor, manda mais. Mas como eu vou mandar mais se o que você tem, que é simples, está bagunçado? Como eu vou te dar uma casa maravilhosa se a sua está bagunçada? Como eu vou te dar um carro do ano se aquele carro simples só anda bagunçado? Como eu vou te dar uma promoção no seu emprego se você chega atrasado? Se você não respeita o seu patrão? Como eu vou te subir de nível espiritual se você nem olha para o seu líder? Se você não está no momento de comunhão com seus líderes, com seus pastores? Como o Senhor vai te subir de nível se o que você tem, o que nós temos, está bagunçado? É uma reflexão para nossas vidas. Por isso que eu falei que Deus bateu em mim demais com essa palavra. E é a segunda vez, irmão. É peia dobrada. Você que está ouvindo pela primeira vez, fique tranquilo, já apanhei 2 vezes. Se você não se prepara para o próximo nível, o nível seguinte não chega na sua vida. Se você não se preparar para o próximo nível não chega na sua vida. Tem uma escada. Se você não está firmado no primeiro degrau, como você quer subir o segundo degrau, irmão? Você vai cair no primeiro degrau, no primeiro nível. Você só consegue subir o segundo degrau de uma escada quando você tem certeza que está firmado. Aí sim você puxa e sobe. Mas se você sentir que está uma fraqueza na perna e você vai tentar, o que acontece? Você cai, e a queda é feia. Pode quebrar um osso, uma bacia, um braço. Assim é no mundo espiritual. Como você quer subir de nível
Se o nível que você está fazendo de qualquer jeito. Você não se esforça quando nós te convidamos. Quando os apóstolos nos convidam, os pastores muitas vezes não se esforçam. Quando o líder convida os liderados às vezes não se esforçam para ir. Eu estou pregando para todos aqui nessa noite, desde lá fora até aqui. Somos todos nós. Por que, pastor Alisson? Porque todos nós vamos sim estar na presença do Senhor em 2026 para receber o melhor de Deus. E se essa palavra é para NPN, levanta sua mão e adore o Senhor. O Senhor quer nos fazer subir de níveis. Aí vocês olham, mas os apóstolos já são apóstolos, mas Deus quer fazer mais ainda, irmãos. Os pastores já estão pastores, mas Deus quer fazer mais ainda. Pastor, eu estou sentadinho aqui, Deus quer te levantar. Pastor, eu sou um discípulo, Deus quer te fazer líder. Pastor, eu já sou um líder, Deus quer te fazer um pastor. A Bíblia diz, irmãos, sobre Jacó. Escute. Jacó era próspero. Chegou no momento da vida de Jacó que ele era próspero. Financeiramente ele estava bem. Com as mulheres dele estava bem demais. Com o tio dele, familiar, ok. Mas tinha um problema na vida de Jacó para ele subir de degrau. Esaú. Esaú era o problema de Jacó, irmão. Qual é o teu problema nessa noite? Você pode fugir para onde você quiser fugir, mas resolva os seus problemas. Porque Esaú está vindo lá e as pernas de Jacó estão tremendo. Financeiramente está tudo ok, pastor Alisson. Conjugal, maravilha. Só que existe um problema familiar com Esaú e espiritual com Deus que Jacó precisa resolver. Jacó só poderia se transformar em Israel quando ele e Jacó resolvesse o problema dele. Jacó queria ser Israel, mas Deus falou: ei, meu filho, não. Esaú, você lembra daquela briga com Esaú? Você lembra daquela intriga com Esaú? Você lembra daquele parente que você xingou, brigou, saiu fugir da tua cidade e veio parar no Recanto da Zema e hoje congrega aqui? Você lembra daquele colega seu de profissão que você teve uma briga lá e só porque você foi embora você pensa que está resolvido? Ei, no mundo espiritual tem que resolver o problema. Vai passar anos, 7 anos, vai passar 14 anos, mas Jacó vai ter que resolver o problema dele se quiser subir de nível. Jacó só vai virar Israel se ele resolver o problema com Esaú. Como é que você quer subir de nível com aquele problema batendo na sua porta todos os dias? Que problemas são esses, pastor Alisson? Você que sabe. É familiar, é financeiro, é entre sua esposa e seu marido, é o pecado que está oculto. Qual que é o problema? É você que sabe. Não deixe pecado oculto, irmão. Pelo amor de Deus, não deixe. Não entra 2026 querendo pedir as bênçãos de Deus, sendo que aquele pecado está podre debaixo do tapete. O Espírito Santo, ele cheira o odor deste pecado e diz: eu não posso liberar a bênção na sua vida enquanto esse pecado estiver embaixo. Mas em nome de Jesus, coloca ele para fora hoje, entrega para a sua liderança hoje. Diz: meu líder, me ajuda, eu preciso romper em 26. Senhor, é apenas um estudo, Pai. Eu vou voltar para o estudo. Amém, Tereza? A Bíblia diz que ele luta, irmão, a noite inteira. Ele diz: Senhor, eu preciso resolver esse problema. Ainda temos alguns dias para findar 25. Você precisa resolver esse problema. Pastor, mas meu problema é complicado. Então começa 2026 resolvendo o problema. Passa um mês resolvendo, 2 meses resolvendo, 3 meses, resolva. Até a metade do ano, mas resolva.
A mensagem dessa noite é para que nós resolvemos colocar nossa vida em ordem, para que o amanhã de Deus chegue em nossas vidas. Eu não vim pregar bênçãos nessa noite e tentar te enganar que você continue da forma que você está, que 2026 vai ser melhor. Não vai, porque desde a mensagem de dízimo e oferta o Senhor está falando: eu não aceito levedura, pão fermentado, gordura no meio da santidade. Resolva o seu problema. Se preciso for, chama o seu líder: líder, me ajuda. Se preciso for o teu líder, vai chamar os pastores. Se preciso for os pastores, vai chamar os apóstolos. Mas nós vamos resolver, e a igreja vai sim voar na presença de Deus. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: vai removendo as cinzas do altar, porque o teu milagre está chegando através das bênçãos de Deus para a sua vida. A presença dele está no nosso meio. A presença dele está no nosso meio. Ele está curando a alma nessa noite. Vidas serão colocadas em ordens. Famílias vão começar a andar na presença do Senhor. Haverá liberação de perdão nessa casa, porque o melhor de Deus está chegando. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Tu és maravilhoso, Senhor, tu és lindo. Um minuto para você falar com o Senhor. Um minuto para você lembrar aquilo que te impede de receber o melhor de Deus. Aquilo sim, aquilo que a sua alma está ardendo aí, está chorando, dizendo: eu tenho um pecado, pastor Alisson. Eu tenho uma falha. Eu tenho uma dificuldade. Normalmente eu costumo comprar e não pago. Normalmente eu dou calote nas pessoas. O Espírito Santo está dizendo que Ele vai mudar o quadro da sua vida, porque você vai se levantar e vai pedir ajuda. Não é porque você é um super-homem, uma super-mulher, não. É porque você vai se levantar e vai pedir ajuda. Mas não é uma ajuda financeira, porque o problema seu, resolva, é conselhos. Se não dá para dividir uma vez, divide em 30, mas resolve. Obrigado, Senhor, por falar comigo, meu Pai. Obrigado, Deus. Escute. Essa é a chave para transformar a espera em movimento, oração em fé e em resultado. Qual a chave, pastor Alisson? Jacó lutando com aquele homem, com aquele anjo. Ele tinha uma fé que Deus mudaria a sua vida. Ele falou: Senhor, eu vou lutar, eu vou guerrear. A metade da minha vida está organizada, mas falta a outra metade. O problema, irmão, é que nós queremos só chaves. Recebe. Mas não queremos organizar nossa vida, não queremos lutar com o próprio Deus. O que é lutar com o próprio Deus, Jacó? É dizer: Senhor, quando eu estava na casa do meu pai, eu enganei o meu irmão. Quando eu estava na casa do meu pai, eu enganei o meu pai. Senhor, me faz subir de nível. Sim, Jacó, mas quem é você? Eu sou aquele que engana, Senhor. Eu sou aquele que tem um caráter duvidoso, Pai. Me faz ser transformado na partir dessa noite. Me faz ser Israel em 2026, Senhor. Mas se preciso for, quebra este vaso e faz novamente, ó Pai.
Se preciso for, o Senhor está quebrando os vasos nessa noite, e os caquinhos Ele já está juntando, dizendo: eu vou te fazer Israel, mas a partir de hoje eu estou quebrando o teu caráter, eu estou quebrando a tua vida, eu estou quebrando e te fazendo de novo. Deus vai fazer na sua vida o que nunca Ele fez, por causa das suas atitudes. As suas atitudes serão mudadas a partir de hoje. Apóstolo, em 2026 essa igreja vai voar. Em 2026 se prepara, porque Deus vai fazer o vaso de novo. E quando este vaso estiver pronto, o Senhor vai dizer: tem azeite para ser liberado, tem azeite para ser liberado. Enquanto estiver vasos novos, tem azeite para ser liberado. Enquanto tiver vasos novos, tem azeite para ser liberado. Quebra, Deus, faz de novo, Senhor. Me faz de novo. Deus está curando a sua alma, Deus está curando a sua mente, Deus está mudando corações. Aleluia. Eu queria um lenço, um paninho se tiver. Era só um estudo, meu apóstolo, só um estudo. Vou ter aqui um estudo. Aleluia. Glória a Deus. Escute. Quando se fala em desordem como barreira para as bênçãos, não é apenas barreiras ou bagunças visíveis, mas é um sinal de que o coração ainda não está preparado para receber o mais. Quando falamos em desordem, não são apenas barreiras visíveis, mas são também invisíveis. Porque o mundo espiritual, irmão, ele opera em brechas, e nós somos mestres em abrir brechas. O povo que gosta de abrir brecha é o tal do crente. Meu Deus. E detalhe, escute isso. Nós vamos galgando alguns degraus. Obrigado, meu irmão. E muitas vezes eu falo nós, porque sim, nós, pastores, parece que quando você sobe degraus, você já virou anjo santo, não precisa mais vigiar. É aí que o diabo gosta, irmão. É aí que ele gosta. Então cuidado quando você subir de degrau. Cuidado. Continua vigiando. Quando você virar Israel, continua na presença do Senhor. Porque quando você vira Israel, Deus não para de trabalhar na sua vida. Deus te dá as 12 tribos, e o teu nome é soprado na eternidade. E a tua casa é alcançada. Todas as áreas das suas vidas são alcançadas. Tem um detalhe aqui que diz assim, ó: quando você não cuida do pouco, não demonstra fidelidade para adquirir o muito. Quando você não cuida do pouco, você não demonstra fidelidade a Deus para adquirir o muito que você está pedindo. Quando você deixa o pouco que está nas suas mãos de qualquer jeito, com a sua boca você está dizendo: Senhor, manda mais, eu quero ser mais próspero, quero ser mais abençoado. Mas com as suas atitudes você está dizendo para Deus: Deus, eu não quero, eu não tenho condições. Quando você não cuida do pouco, com a boca você pede muito,
mas com a sua atitude, você está dizendo para Deus, no mundo espiritual: eu não quero, Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno demais. Você nem imagina, você está imaginando assim porque eu estou te falando agora. Mas se você cuida do pouco, se você não cuida do pouco que o Senhor já te deu, como é que Ele, sendo um Deus organizado, vai te dar mais? Aí você vai bagunçar o pouco e o muito. Deus está dizendo: organiza o pouco que eu te dei. Quando você organizar o pouco que eu te dei, aí sim, eu vou te colocar sobre o muito. Já estou passando para o final. Mateus 25, 23. Esse texto é forte, conhecido. Diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Na nossa mente é o seguinte: eu tenho pouco hoje, vou viver minha vida de qualquer jeito, e uma hora o meu Deus, que é bom, vai me dar o muito. É o que a nossa mente entende. Só que o texto está dizendo: se você for fiel com o pouco que você tem, diz o texto, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco. Ele está dizendo que o servo já é bom e fiel. Aí está dizendo agora que ele foste fiel sobre o pouco. Ele já é bom e fiel, e no pouco ele continua fiel. O Senhor está dizendo: se você tem pouco ou não tem pouco, seja bom e fiel. Mas quando você tiver o pouco nas suas mãos, zela, cuida. Senhor, me dá uma casa, mas eu não entendo muitas vezes, porque nós pedimos: Senhor, me dá uma casa, mas o lençol da cama está bagunçado. O jovem fala: eu quero casar, mas o lençol da cama está bagunçado. A cama, irmão, está só a graça, cheio de papel de balinha. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me faz sair do aluguel. Sim, filha, vou te fazer sair do aluguel, mas deixa eu olhar como é que está a casa que você aluga. Eu vou te fazer sair do aluguel, mas deixa eu ver o apartamento que você está alugando, como é que ele está. Não é meu. É simples. Minha casa está cheia de ferramenta lá, e Deus falou comigo nessa palavra. Eu falei: meu Deus, faz isso não, pai. Vou ter que limpar tudo aqui, e nem que eu vou ter que dar esses trem aqui, mas eu vou tirar daqui, Senhor. Cheguei na casa dos apóstolos esses dias, uns 15 dias, 10 dias, né? Estava fazendo a faxina. Não a faxina de sujeira, mas uma faxina das coisas que eles não estavam usando. Entende? Está lá a casa, só que tem muita coisa no guarda-roupa, muita coisa escondida ali que não usa mais. Aí ele estava procurando essas coisas para dar, para entregar. E aquilo não saiu da minha mente, apóstolo. Falei com a Nayara tinha um balde de roupa. Eu falei: Nayara, nós temos roupa demais, não é possível que essas roupas que tá aqui, nós estamos precisando dela. Dá um jeito, some com essas roupas daí. Não é possível. Nós não percebemos esses detalhes, irmão. O que tem no seu guarda-roupa físico e o que tem no seu guarda-roupa espiritual que você precisa tirar. Eu quero trocar de carro, de imóvel, subir de cargo, mas só porque não é meu, é porque é simples, eu faço de qualquer jeito, pastor Alisson. Mas a partir de hoje, a nossa mente vai ter um reset. A partir de hoje, vamos entrar na palavra que o apóstolo Paulo diz: renovai a vossa mente, renovai o vosso entendimento sobre esta palavra. Ser fiel no pouco,
Cuida daquilo que o Senhor te deu. Se você paga aluguel, cuida daquilo que não é seu. Se a casa é sua, mas é simples, cuida daquele coisa simples que Deus te deu. O carrinho, irmão, é de 2010, cuida dele, porque o novo de Deus está chegando na sua vida. Pastor Alisson, minha casa só tem um quarto. Cuida dela, que Deus vai te dar uma casa de 2, 3 quartos. Pastor Alisson, eu ainda recebo R$2.000 de salário. Cuida lá do teu emprego, porque Deus vai multiplicar a tua moeda. Pastor Alisson, eu estou começando uma lojinha agora. Começa a abençoar a tua igreja, que tu vai ver Deus te prosperar. Ser fiel no pouco. Quando você é fiel no pouco, Deus olha para você e diz: é bom. Está vendo meu servo? Está vendo meu servo? Tem olhado para a terra? Meu servo. Tudo que ele tem, ele é organizado. Jó. Os filhos dele saem, ele sacrifica. Ele é o Jó não era olhado por Deus, visto por Deus, porque Jó era bonitinho, irmão. É porque Jó era organizado. Pega a vida de Jó, vai ler o texto de Jó. Ele fazia tudo organizado. Se os filhos dele fossem para uma festa, ele sacrificava: Senhor, aqui é para ti, perdoa. Minha esposa fala demais, perdoa. Eu falo demais, perdoa. Meus bichos, meus bens, tudo, Senhor, está aqui organizado. Tem visto meu servo Jó como é organizado? Ah, mas o Senhor deu muito para ele. Não, pode tocar tudo, ele é organizado, ele não se perde. Mas ele vai perder o financeiro, eu vou tocar, ele vai perder o financeiro, pode até perder, mas ele vai continuar organizado na cinza. O problema de nós é que só queremos ser organizados quando temos muito. Quando eu tiver um carro novo, aí sim eu organizo ele. Quando eu tiver uma casa nova, aí não. Jó vai perder tudo, e nas cinzas ele vai ficar quietinho, só esperando a hora de eu levantar ele de novo. Se você estiver nas cinzas, espera, que no momento certo Deus vai te levantar novamente. Amém? O segredo para acessar o muito, irmão, escute isso. O segredo para acessar o muito de Deus está escondido exatamente no pouco. Antes de pedir mais, olhe para aquilo ao qual o Senhor já te deu. O segredo de você acessar um novo nível, um novo degrau, o segredo de você ter muito, está escondido no pouco que você tem. Se coloque de pé nessa noite, aqueles que podem. Porque nós olhamos a grama verde do vizinho. Ah, mas a grama dele é melhor do que a minha. Mas Deus está dizendo: é no teu pouco que eu quero ter acesso. Mas a grama do meu vizinho, a casa do meu vizinho, o carro do meu vizinho, o emprego do meu vizinho. Ei, Deus quer fazer milagre através do pouco que Ele já te deu. Deus quer surpreender vidas. É através do pouco que Ele colocou nas suas mãos. Abraão, sai da tua casa. Sai. Quando olhamos para o texto de Abraão, nós pensamos, imaginamos que Abraão saiu de primeira, que Abraão era perfeito. No final do que eu estava estudando isso aqui, o Senhor me fez lembrar isso. Abraão não saiu de primeira, irmão. Ele fica. O Senhor tem que aparecer para ele novamente e falar: sai agora de Uz dos Caldeus, da terra do seu pai, vá para a terra que eu vou te mandar. Ei, o pouco que você tem te faz ter medo do muito que Deus vai te dar. O pouco que nós temos nos faz esconder do muito que Deus tem para derramar. Aí nós falamos: mas é o irmão que tem, é o irmão que dá conta, é o pastor Alisson que faz, é os apóstolos que faz. Não, Deus quer usar o pouco que Ele te deu. Deus quer usar o pouco que Ele já te deu. Mas como é que está esse pouco nessa noite?
Você tem zelado por as ferramentas que o Senhor te deu? Você tem zelado pelas oportunidades que Deus te deu? Deus te colocou pouco, porque quando multiplicar, você não vai ter coragem de falar: foi eu que fiz, mas foi o próprio Deus que fez na minha vida. Ei, servo bom e fiel, o Senhor te olha nessa noite, e Ele te chama até o seu altar. Aqueles que querem mudança para 2026, Senhor, o que eu tenho é pouco, Pai. O que eu tenho, Senhor, é quase nada, mas eu tenho cuidado, tenho guardado. Ou tem outras pessoas que vão dizer: Senhor, mas aquilo que o Senhor me deu, eu tenho lançado fora. Aquilo que o Senhor me deu, eu tenho enterrado, Pai. O Senhor está chamando todos aqueles que querem fazer uma nova aliança com o Senhor. O Senhor está te chamando nessa noite, se você está afastado do caminho dEle. Se um dia Ele te encontrou na esquina da vida e trouxe salvação para a sua vida e você jogou fora, Ele está te chamando: vem, porque o pouco que eu te dei foi para te colocar sobre o muito. E se o pouco que está na sua mão você tem feito de qualquer jeito, o Senhor também está te chamando: vem. Vem, porque eu quero mudar a sua vida em 2026. Vem, porque eu quero transformar a sua vida, a sua família. Eu quero transformar a sua vida financeira em 2026. Vem, porque eu quero mudar todo o quadro da sua vida. Vem lutar com o anjo de Deus, porque o Senhor quer derramar bênçãos sobre a sua vida, mas agora é de uma forma sobrenatural. O Espírito de Deus diz: vem. Quando a fé se encontra em movimento, o milagre se manifesta. Quando a fé encontra com movimento, Deus se manifesta através dos milagres. Enquanto nossos irmãos vão louvar a Deus, venha até a presença do Senhor. E todos os intercessores, pastores, vão orar pela sua vida. Eu não sei como está a sua vida. O que eu sei, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que anda na desordem. Deus só anda onde tem ordem. E o Senhor quer colocar ordem na sua casa. O Senhor quer colocar ordem no seu casamento. O Senhor quer colocar ordem nas suas finanças. O Senhor quer colocar ordem no seu ministério. Onde é que você tem falhado? Onde é que tem uma falha no seu ministério, na sua vida, na sua família? O Senhor está te chamando. Vem.